Então, irmãos, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler do 22 até o 26. Hoje pela manhã falamos do fruto, dos dons do Espírito. E hoje nós vamos falar à noite do fruto do Espírito. Daqui falamos dos dons. Hoje pela manhã, um pouco, vamos falar do fruto do Espírito nesse momento. Gálatas 5, do 22 até o 26. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar novamente? Ó Deus, a tua palavra é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Portanto, nesse momento nós suplicamos que o teu Santo Espírito, o ministro interior que opera nos nossos corações, use essa palavra e nos ajude no entendimento, na aplicação dessa palavra aos nossos corações. Ó Deus, nos disponha para ti mesmo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que você sabe que você é um crente maduro na fé? Hoje pela manhã vimos a respeito dos dons do Espírito. O que são os dons do Espírito? Os dons são capacitações do Espírito de Deus para o serviço, enquanto o fruto do Espírito é o caráter, o seu caráter em Cristo. Os dons é o que você pode fazer por Cristo. E o fruto é aquilo que Cristo fez em você e você reflete na sua vida. Todo cristão nascido de novo já possui o conjunto do fruto do Espírito. É diferente de dons, né? Porque dons cada um tem um diferente. Cada um foi dotado com um dom diferente. O fruto do Espírito não. Você não pode dizer, não, eu tenho alegria, o pastor Paulo tem amor, a Daiane tem mansidão, a Carmen tem domínio próprio, cada um tem um. Não. Na verdade, é um conjunto do fruto do Espírito. Aquele que recebe a fé no Senhor Jesus, recebe o conjunto do fruto do Espírito, como se fosse uma mexerica, né? Você abre a mexerica, tem vários gomos ali, né? Então o fruto do Espírito é isso. É um conjunto que todo crente recebe e deve desenvolver esse fruto do Espírito. E isso é a nossa santificação. Irmãos, a carta aos Gálatas, nessa carta, nós aprendemos a viver para Deus. Essa carta é chamada de carta magna da liberdade cristã. Cristo libertou os crentes da escravidão da lei, do legalismo e do pecado, da licenciosidade, e o colocou em liberdade. Então, liberdade, nós aprendemos em Gálatas, não é independência da lei, é independência dentro da lei. Um trem é livre quando ele caminha nos trilhos. Eu quero liberdade. Você não é livre para fazer o que você bem entende. Você foi liberto do pecado e foi comprado por Cristo. Antes você era escravo do pecado. Você não podia fazer outra coisa senão servir ao pecado. E agora, eu sou liberto. Eu sou liberto para quê? Para servir o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um Senhor muito melhor do que nós mesmos. Nós temos o Senhor Jesus que nos comprou. Então nessa carta aos Gálatas, Paulo divide, né, se a gente pudesse dar um tema para ela, seria o Evangelho da Graça. E Paulo divide em 3 partes. Capítulo 1 e 2, o Evangelho da Graça é defendido. No capítulo 3 e 4, o Evangelho da Graça é explicado. E no capítulo 5 e 6,
o Evangelho da Graça é aplicado. Veja como o apóstolo Paulo, né, divide bem as coisas. Se você reparar na carta, é isso mesmo. A defesa do seu apostolado, a defesa do Evangelho da Graça, a explicação do Evangelho da Graça com vários argumentos e assim a aplicação, como viver para o Senhor. Então, quando ele escreve sobre o fruto do Espírito, ele está justamente nessa parte, explicando como nós, agora crentes em Cristo Jesus, devemos viver a vida com Deus. O fruto do Espírito também é difere muito das obras da carne. Esse texto começa no versículo 19, você pode reparar aí, capítulo 5, que vai falar sobre as obras da carne. E as obras da carne são de várias naturezas. Tem a natureza sexual, prostituição, impureza, lascívia, natureza religiosa, idolatria, feitiçarias, natureza contra o próximo, invejas, porfias, facções, dissensões, e contra si mesmos, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Então, se ele classifica aí essas obras da carne em 4 categorias: pecados sexuais, pecados religiosos, pecados contra o próximo e pecados contra você mesmo. É claro que aqui, irmãos, nós não temos uma lista exaustiva de pecados, mas nós temos vários que muitos de nós incorrem nestes aqui. É necessário que você saiba onde você está pecando, para que você não peque nessa área. Por isso que o apóstolo Paulo diz claramente sobre as obras da carne. Então, diferente do fruto do Espírito, cada um de nós, cada um que está aqui me ouvindo nessa noite, tem um pecado específico que precisa vencer. Seja na parte religiosa, seja na parte sexual, seja na parte contra o próximo, seja contra si mesmo. Então, cada um de nós tem uma tendência pecaminosa. E você precisa identificar essa tendência pecaminosa. O fruto do Espírito é diferente. Todo crente possui o conjunto do fruto do Espírito, e é o que nós explicaremos de forma resumida, o fruto do Espírito, e eu vou me deter mais no domínio próprio, que é o finalzinho aqui do texto. Fruto do Espírito é amor. Essa palavra amor, irmãos, está muito barata hoje, né? A gente fala assim: eu amo chocolate, eu amo ir à praia, né? Eu amo o meu cachorro. O amor virou uma coisa para qualquer coisa, mas não é esse amor que o Senhor Jesus nos ensina e esse amor que Paulo diz. Os jovens hoje já começam a namorar, né? Então se apaixonam, né? E aí já colocam lá na rede social, depois de uma semana, que estão em relacionamento sério. Viu isso? Né? Relacionamento sério. É um relacionamento sério. Aí põe lá: eu te amo. Quantos vocês já viram, né? Amigos, colegas, parentes de vocês colocarem eu te amo. 2 semanas depois, acabou o namoro. E que amor é esse que durou só 2 semanas? Se fosse amor, daria casamento. Né? Porque, por isso que, cuidado, presta atenção, amor na Bíblia é mais do que declaração. Amor na Bíblia é encarnação. Então esse amor tem mais a ver com atos do que com palavras. Amor é mais do que palavras. Amor é uma encarnação que Cristo fez por nós. Ele não disse para a igreja assim: olha, eu amo vocês e tchau. Morram nos seus pecados. Não, o Senhor Jesus morreu por nós. Então, qual é o maior ato de amor que Cristo teve para com a sua igreja? Ele morreu, ele deu a sua vida, ele rendeu a sua vida. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A vida de Jesus Cristo não foi tirada. Ele mesmo rendeu a vida a Deus. Ele mesmo morreu. Ele foi até o fim, no propósito que Deus tinha para a nossa vida, para a nossa salvação. Então, amor é muito mais do que palavras. Amor é encarnação. E o fruto do Espírito, o amor, é justamente isso. É o amor sacrificial. É a atmosfera da vida cristã. O crente vive em amor.
Então o crente não sai da igreja porque algum irmão o ofendeu em alguma coisa. Eu nunca vi, por exemplo, crente mudar de time porque o time perdeu, né? Tem gente aí que é Vasco, quem é Vasco da Gama? Olha, mas quantos irmãos, quantos, eu também sou. Eu sou da época que Roberto Dinamite, só sei desse, não sei mais nenhum outro jogador. Então eu estou muito atualizado, não perdi nada, né? Estou muito atualizado do time. Mas, meus irmãos, esses irmãos tão voluntariosos que levantaram a mão, até um pouco de vergonha, se eu perguntar quem é Flamengo, todo mundo vai levantar, né? É diferente, né? Quando a gente fala de Vasco, a pessoa tem um pouquinho de medo. Flamengo já, né? Mas ninguém deixa de ser Vasco, porque o Vasco perdeu ou está com um time ruim. Agora, o irmão me ofendeu, pastor. Eu não volto mais nessa igreja. O meu nome não saiu no boletim, nos aniversariantes. O irmão superintendente não falou o meu nome, não volto mais nessa igreja. Mas que história é essa? Cadê o amor? O amor sacrificial, onde nós falamos assim, eu estou disposto a servir ao Senhor, mesmo que isso custe algo para mim. Então, este amor que nós recebemos, esse é o fruto do Espírito, o amor. Alegria. Alegria também não é euforia, não é somente rir e acabou. Alegria é um estado permanente. Alegria foi o que o autor do hino 108, Sou Feliz com Jesus, os irmãos devem conhecer a história, depois que ele soube, a história dele é longa, né? A história do Horatio Gates Spafford. Ele era um advogado bem-sucedido, presbiteriano, norte-americano, e tudo começou quando as suas construções pegaram fogo. Ele tinha um prédio cheio de escritórios, primeiro pegou fogo, né? Perdeu muita coisa. Depois a sua esposa e 3 filhas foram para uma viagem para a Inglaterra. Ocorre um naufrágio e ele recebe um bilhete da esposa dizendo, salva, porém só. Então na viagem de ida até a Inglaterra para encontrar com a esposa, ele compõe o hino, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, isso sempre quando eu penso em alegria, eu penso na história desse homem, que entendeu que a alegria independe das circunstâncias. É o estado de espírito no qual o cristão está contente com o que ele tem, com o que ele é, porque ele já tem o que é mais importante, que é a graça de Deus. E depois, irmãos, que a gente só às vezes conta a história até aí, ele se tornou um missionário e foi para Jerusalém, juntamente com a sua esposa, teve outros filhos, foi evangelizar, foi pregar a palavra de Deus. Então veja como que Deus usou um homem, um presbiteriano, que perdeu bens, que perdeu família, mas que continuou servindo ao Senhor em alegria. Então a alegria é um estado, a alegria não é um momento. Hoje em dia nós temos muitos programas de humor, né? E a pessoa vai lá e ri naquele momento, mas acaba. Está em alta aí o stand-up, né? A pessoa vai lá e fala de si, fala de outros, ri e acabou. Mas a alegria cristã, meus irmãos, é permanente, independe das circunstâncias. E nós continuamos felizes com Jesus, apesar do que nós estamos vivendo. Essa é a alegria cristã, um estado de espírito no qual o crente se satisfaz em Deus. Paz. Paz é o relacionamento correto em todas as áreas da vida. Nós estávamos em guerra contra Deus e agora estamos em paz, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, mas agora o crente anda em paz. Então, paz com Deus nos leva a ter paz com os homens. Então, diferente das obras da carne, facção, dissensão, no qual nós erigimos um muro contra o outro,
sem pensar, muitas vezes. A gente às vezes julga pela aparência, né? Chega uma pessoa na igreja e eu não gostei à primeira vista e logo eu faço uma separação dessa pessoa. Não podemos ser assim. Nós devemos buscar a paz com todos. Longanimidade é a paciência incansável com relação ao próximo. Essa paciência reflete o que Deus tem feito por nós. Essa paciência reflete como Deus é paciente com os ímpios. Já pararam para pensar? Por que Deus não destruiu os ímpios de uma vez? Por que Deus permite? Muita gente pensa, né? Pergunta, por que Deus permite que essas coisas continuem acontecendo? Essa semana mesmo ficamos sabendo de um rapaz que quis matar o pai e a mãe aqui em Niterói, aqui pertinho. E aí nós perguntamos, mas por que Deus, sendo soberano, poderoso, permite essas coisas? Há pessoas que estão, nesse momento, cometendo assassinato, assaltos. Por que Deus permite essas coisas? Meus irmãos, Deus é paciente. E a Bíblia diz que até aqueles que serão condenados, Deus aguarda o dia e a hora. Ou seja, tudo tem um tempo determinado, segundo o propósito de Deus. Deus é paciente. Deus foi paciente com você. Deus é paciente com você. Quantas vezes você já cometeu o mesmo pecado e você não foi fulminado, você não foi destruído? Por quê? Porque Deus é paciente. Ele é benigno, Ele é misericordioso. E se Deus é paciente, eu não posso ter um pouquinho mais de paciência com os meus irmãos na igreja? Devo ter paciência com a minha esposa, não é? Às vezes nós temos muita paciência no trabalho e não temos paciência em casa. Cuidado, irmãos. Se vocês querem ter um casamento bem sucedido, tenham paciência. Cuidado com o que vocês falam. Porque depois que o homem fala uma coisa, a mulher grava e fica para sempre aquilo ali, né? Cuidado. Uma vez eu preguei numa igreja e eu falei, irmãos, muito cuidado, porque a esposa geralmente lembra. Aí depois que eu terminei o sermão, o pastor foi ao púlpito e falou assim, olha, eu não gosto de fazer isso não. Eu corrigi o reverendo Ítalo. Ele disse que a esposa às vezes lembra. Não, a esposa sempre lembra. Então, muito cuidado, irmãos, porque uma palavra dita, uma palavra maldita pode ferir mais às vezes que uma agressão física. Não desconte, não desforre na sua mulher os problemas que você está envolvido no trabalho. Cuidado. Benignidade é a gentileza graciosa, é tratar os outros como fomos tratados por Deus. E nós temos a bondade, é uma ação íntegra e justa em relação ao próximo. A bondade poderia e pode reprovar, corrigir e disciplinar. E também a fidelidade mostra a ação graciosa. Então, parece que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. São dois lados de uma mesma moeda, é o tratar e o agir da forma como Deus tem feito conosco. Fidelidade é a lealdade ao Senhor e à sua palavra. O fiel é uma pessoa digna de confiança. Nosso Deus é fiel. O que isso significa? Significa que Ele é verdadeiro em todos os seus caminhos. Ele é fiel assim. Nós cantamos, né? Ele não é fiel a mim, Ele é fiel assim. Ele é fiel de acordo com a sua própria palavra. Deus é fiel. E nós somos fiéis nesse sentido ao Senhor e aos outros. Mansidão. Mansidão é a humildade. É a capacidade de se colocar no lugar próprio. Nem acima, nem abaixo em relação aos homens. E submisso em relação a Deus. Então, nada mais é mansidão do que humildade, é se revestir do caráter de Deus. Eu estou falando rapidamente porque quero me concentrar hoje no domínio próprio, que é a vitória sobre o desejo, é o domínio de si mesmo. Irmãos, é muito difícil praticar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com a mortificação da nossa carne.
Tem a ver com uma luta constante por ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Então, se eu quero ser um crente maduro, como eu avalio? Não pelos dons. Porque falsos crentes podem fingir ter dons espirituais. Falsos crentes podem fingir ter dons e pregar muito bem, e falar muito bem, e servir muito bem. Mas, meus irmãos, o fruto do Espírito é que nós somos. Nós podemos até fingir ter dons do Espírito, mas ninguém pode fingir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um trabalho de santificação, um trabalho de disciplina. E você se vê maduro quando de fato pratica o fruto do Espírito. Então você quer saber se você é maduro na fé? Essa igreja tem 31 anos. Pergunte a si mesmo, como eu estou na prática do fruto do Espírito? Aí você vai avaliar se você tem sido maduro na fé. Domínio próprio. Primeiro, é o controle sobre os desejos impulsivos, sobre a fala. E hoje em dia, fala não é apenas você falar, mas você escrever. Alguém manda uma mensagem para você no WhatsApp, e se você não pensar muito bem, você pode responder uma coisa, e a pessoa vai interpretar outra coisa. Então, muito cuidado com as suas respostas. Muito cuidado. Porque geralmente o que você responde pode ser usado contra você mesmo. Hoje as pessoas têm a prática de dar o print, né? Às vezes você só falou uma coisa, mas a pessoa interpretou de outra forma. Cuidado com o que você responde. Cuidado com as conversas. Não, isso aqui é no privado. Cuidado. Porque muitos relacionamentos adúlteros começaram com conversas. Então o crente precisa saber o que é uma conversa santa ou que está saindo do padrão de Deus. Muito cuidado com quem você tem conversado e o que você tem conversado. Porque às vezes não é só fala, é palavra. Cuidado com isso. É o controle sobre os desejos impulsivos, o consumismo, comprar o que não precisa ou comprar além do que pode. Nós recebemos propagandas todos os dias, né? Eu mesmo às vezes pesquiso na internet uma coisa e aparece lá para mim: Ítalo, você precisa disso. Mas como é que ele sabe? Se você pesquisa uma vez, ele já faz toda aquela pesquisa do que você está precisando e ele lança as propagandas ali nas redes sociais, lança propaganda para você nos sites de compra daquilo que você pesquisou uma vez. Mas será que você precisa daquilo? Muitos casais hoje têm separado por problemas financeiros. Porque ou não tem controle financeiro, ou a mulher não sabe o que o marido gasta, ou eles não têm um acordo sobre finanças. E isso tem sido um problema entre muitos casais. Você que está para se casar, faça um acordo sobre finanças. Faça um planejamento, faça um orçamento, o que entra, o que sai. É possível ser controlado aí. É possível dizer, isso não vale a pena, então não podemos agora. Isso é importante, meus irmãos. Também, glutonaria é comer o que não precisa. Essa é uma tentação, né? Comer é tão bom, mas nós temos que ter cuidado para a gente não ir além daquilo que nós podemos, né? Nós temos que contar as calorias e também os nutrientes, temos que pensar muito bem sobre isso. Então, domínio próprio é a vitória sobre o desejo, é o controle sobre os desejos impulsivos, é o controle sobre desejos sexuais, e os comentaristas desse texto dão ênfase a essa parte. O crente exerce a sua sexualidade dentro do casamento. Irmãos, pais, adolescente não namora. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Adolescente não namora. Não sei de onde que surgiu, né? Mas isso já é uma prática. A televisão prega, as redes sociais falam isso. Adolescente não namora.
esse namoro, como nós vemos, como a sociedade ensina, não é bíblico. Aliás, namoro na Bíblia não existe. Eu quero que alguém me prove com textos bíblicos que existe namoro na Bíblia. Nós temos noivado. Namoro não. Nós não temos test drive. Vamos ver como é. Não, nós temos noivado, um comprometimento para o casamento. Então, um homem e uma mulher só tem 2 tipos de relação. 3, né? Ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a esposa. Não tem meio termo. Então, pais, suas filhas adolescentes não namoram. Escutem esse conselho. Vocês vão ser mais felizes se seguirem esse conselho. Como é que eu vou impedir minha filha? Você vai dizer assim, quando você tiver condições para casar, você pode. Então, entrar em um acordo com o jovem para que os dois se casem. Vocês já pararam para pensar que antigamente os casamentos eram arranjados e duravam muitos anos? Não é? Não tinha esse negócio de deixa eu ver se eu gosto, deixa eu ver se eu gosto. Não tinha esse negócio, não. O pai conversava com fulano de tal, pronto. É isso. E os casamentos duravam. O que está acontecendo hoje? O namoro é preparação para o divórcio. O namoro, como nós vemos hoje, é preparação para o divórcio. Os jovens começam a namorar e vão namorando e passando dos limites, depois trocam de parceiro, isso vai acontecendo, o pecado vai freando a vida deles com Deus, minando a sua espiritualidade. Pensem muito bem sobre isso. Jovens, se você está solteiro, então veja, ore a Deus, peça ao Senhor, me ajude. Se você não tem o dom para ser celibatário, peça ao Senhor, né, que Ele te dê uma esposa e não uma namorada. Busque isso. Esse é o padrão do Senhor. Nós também, sobre desejos, nós temos hoje a ansiedade. O que a gente faz com a ansiedade? Irmãos, todas as pessoas do mundo têm um certo tipo de ansiedade, mas nós devemos nos controlar. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Cristo as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Quantos crentes têm procurado psicólogos, têm procurado psiquiatras, antes do pastor da igreja? Prestem bem atenção nisso. A Bíblia é suficiente, nós vimos hoje. A Bíblia é suficiente, útil para o ensino. Antes de procurar psicólogo, fale com o pastor. Pastor, eu estou com esse problema. O pastor tem condições para avaliar e dizer assim, olha, esse problema foge da minha alçada. O que você precisa realmente é de um psiquiatra para ver aí algum hormônio, alguma coisa. Mas muitos casos, na maioria dos casos, a Bíblia é suficiente para te dar soluções. Eu estou com um problema no casamento. Não busca terapia, não. Eu estou com um problema na minha vida sexual. Procure o pastor. Quantos jovens hoje presos em vícios na internet não sabem como se livram da pornografia? Procure o pastor, se abra, diga, pastor, eu não consigo me libertar disso, me ajude. O que eu faço? Procure um presbítero, procure o seu pai. Irmãos, a solução para esses problemas, o domínio próprio é a vitória sobre os impulsos pecaminosos. Domínio próprio não é a ausência de tentação, mas é o resistir e não cair. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 13, e eu gostaria que você grifasse esse versículo, anotasse, deixasse ele destacado, decorasse, memorizasse esse versículo. Veja, 1 Coríntios 10, 13, olha só o que nós lemos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso significa que não existe tentação irresistível. Ah, pastor, mas é mais forte do que eu. Não é, não. Nós acabamos de ler que não é mais forte do que você. O que diz aqui? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel. Ele nunca permitiria que você fosse tentado além das suas forças. Falta confiança no Senhor, porque Ele é poderoso. Nós não falamos que Deus é soberano, que Deus é poderoso, porque na hora da tentação nós confiamos tão pouco no seu poder. Ele pode te ajudar na hora da tentação. Ele está com você na hora da tentação. Você nunca estará sozinho. Ei, você que tem vícios secretos, preste atenção. Quando você estiver lá num quarto escuro, ninguém está vendo, Ele está lá. Não existe nenhum pecado às ocultas, no escuro, com ninguém. Deus é testemunha em todos os lugares. Uma vez eu falei isso lá na igreja, lá em Parpiraí. Eu perguntei assim: irmãos, quem acha que Deus está presente no centro espírita, levante a mão. Poucos levantaram. Presente no centro espírita? Quem acha que Deus está presente na Umbanda, levante a mão. Aí, muita gente levantou, outros não levantaram a mão. Irmãos, existe lugar onde Deus não esteja presente? Ele está presente em todos os lugares. E justamente está presente nesses lugares para dizer: eu estive lá, eu vi, eu fui testemunha da idolatria, eu fui testemunha do que estava acontecendo ali. No último dia, todos serão julgados, porque Deus é testemunha ocular, digamos assim, de todas as coisas. Ele está sempre presente e 100% presente. Não é que num lugar está um pedacinho de Deus e no outro lugar tem outro pedacinho, não. Ele está 100% presente em todos os lugares. Então, na hora da tentação, lembre-se, Deus está comigo. Deus é poderoso. Eu posso resistir. Isso em todas as coisas, meus irmãos. Domínio próprio é ter controle de si. E é o resultado do fruto do Espírito, pois reflete o caráter de Deus. Deus é todo poderoso, mas Ele também é todo controlado. Imagine um Deus todo poderoso que não tem controle de si mesmo. Seria um desastre, né? Mas nós temos um Deus todo poderoso que sabe controlar e tem domínio de todo o seu poder. Ele é um Deus controlado na sua ira. Quantas vezes nós passamos por situações, né, e dá aquela vontade de, né, fazer alguma coisa com as nossas mãos, né? Deus é controlado na sua ira. Se Ele não fosse controlado, tudo desapareceria. Deus é controlado na sua justiça. Ele é justo e Ele julga com justiça. Deus é controlado no seu poder. Deus é controlado na sua glória. Tem um cântico que diz assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Se você pudesse ver a glória de Deus, sabe o que ia acontecer? Você morreria. O que disse Isaías? Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram, ai de mim. Quando Jesus disse para Pedro, naquele episódio da pesca maravilhosa, disse: não pesque aqui, e ocorreu muitos peixes naquela pesca. Pedro disse assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, eu sou pecador. Pedro reconheceu que não era qualquer um. Quando os apóstolos testemunharam Jesus repreendendo o mar, o vento, a tempestade, o que eles falaram? Quem é este? Tomados de assombro. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam com mais medo daquele que estava agora dentro do barco do que com a tempestade que tinha ocorrido fora dele.
Reparem, meus irmãos, há sempre um espanto quando se refere à glória de Deus. O homem não fica do mesmo jeito. E aí o Ben-Hinn, aquele falso profeta, disse uma vez que ele estava se barbeando. E Jesus apareceu para ele, tocou no ombro, falou, opa! E ele disse que falou para Jesus assim, ei cara, né? Palavras do falso profeta. Que diferença! Todos aqueles que presenciaram, testemunharam a glória de Deus não permaneceram do mesmo jeito. Então, meus irmãos, Deus é controlado até na sua glória, porque se ele exibisse a sua glória e todo o seu esplendor, nós jamais conseguiríamos abrir os olhos. O que aconteceu na experiência da transfiguração? Jesus, o seu rosto brilhava, suas vestes como o sol, eram tão brancas como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar, né? E o que aconteceu? Os discípulos, quando ouviram a voz que veio do céu dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi, eles caíram por terra. Então Deus é controlado na sua glória. Se ele não fosse controlado, autocontrolado, todo controlado, além de todo poderoso, nós jamais conseguiríamos permanecer de pé em qualquer lugar, porque a sua glória é infinita, imensa. Deus é controlado também nas suas palavras. Se Deus falasse para você em todo o seu conhecimento, nós nunca entenderíamos a palavra de Deus. É por isso que ele se serviu de pessoas, para que a Bíblia fosse escrita, para que a Bíblia fosse registrada, para que a pregação da sua palavra fosse feita em linguagem humana, porque jamais entenderíamos a linguagem divina, porque a nossa mente é finita e a mente de Deus é infinita. Então Deus é controlado nas suas palavras. Por isso, meus irmãos, ter o controle de si reflete o controle de Deus sobre si mesmo, o caráter de Deus. Domínio próprio é cultivado como uma disciplina espiritual. Negar a si mesmo é o sinônimo de domínio próprio. É fácil falar não para os outros, né? Quando alguém te pede alguma coisa, você tem o poder de dizer sim ou não, é fácil falar não para os outros. Mas domínio próprio é você dizer não para você mesmo. Para os outros é fácil, né? Não. Às vezes a gente fala até para os meninos, não, você não vai comer mais doce, né? Mas às vezes a gente não consegue falar não para nós. Porque esse é o domínio próprio, você saber dizer não para si mesmo. Dizer não para o pecado é dizer não para si mesmo. Você deve aprender a falar não para você mesmo. Não convém. Me chamaram para ir lá, mas não convém. Não te pertence. Você deve olhar no espelho e dizer assim para você, isso não te pertence. Não é seu. Não te edifica. Olhe para você no espelho e diz, oh, se isso não te edifica, não devo. Não te acrescenta. O que isso vai acrescentar? Nada. Então é não. Ter domínio sobre si. Você deve aprender a dizer não para você mesmo. Isso é domínio próprio. Meus irmãos, é muito difícil. Uma disciplina espiritual é difícil. Quando você, por exemplo, faz uma dieta, você diz não várias vezes. Quando você faz uma academia, você está dizendo não, você está se disciplinando. Mas a disciplina espiritual ainda é mais difícil, porque você está lutando contra a sua natureza pecaminosa. Orar, ter uma prática de oração, por exemplo, como é difícil. Às vezes nós queremos falar de muitas coisas, né? De avivamento, vamos ter um avivamento. Mas será que aqueles jovens que foram atingidos pelo avivamento agora mantêm a prática regular de oração? Dias de oração. E a oração secreta? É fácil fazer um retiro e ter vários dias de oração, de conferência, e a gente sai cheio
né? Como foi bom esse retiro, como foi bom essa conferência. Mas se você não continuar a sua vida de oração, não continuar o seu estudo, não continuar a sua reflexão teológica, não adianta. Uma vez o reverendo Heber Júnior pregou um sermão e disse o seguinte: evento é evento. A gente faz uma coisa e pode acontecer algo, mas se eu não manter isso, não adianta. O que edifica a igreja é a rotina, a exposição regular da palavra de Deus. Não são momentos especiais que vão deixar a igreja melhor do que é, mas é a rotina, é todo dia. Você quer que essa igreja seja mais forte? Ore, compareça às reuniões de oração. Você quer que essa igreja seja mais sadia teologicamente? Venha aos estudos bíblicos. Se ofereça para servir a Deus. Se ofereça para aprender, para ensinar, para discipular pessoas. Assim você verá o Senhor agindo de forma poderosa em você. Um cântico antigo diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Deve começar no irmão. Ah, que pena que fulano não esteve aqui para ouvir aquela palavra. A gente não fala assim? Que pena. O fulano que devia estar aqui, não veio na igreja aí, pastor. Fala, manda esse sermão para o fulano. A começar em mim. Começar na minha vida. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso dizer não para mim mesmo. Se eu começar a fazer isso, outros virão e vão falar assim: olha, realmente, Deus está mudando o seu coração. Deus está te transformando. Você está amadurecendo. Porque você está dizendo não para você mesmo. O texto diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Contra estas coisas não há lei. Você deve se lembrar daquela propaganda, sempre quando tem alguma propaganda de remédio, diz assim, sempre aparece rápido: esse medicamento é contraindicado em caso de isso e aquilo. Não é assim? Aí você já sabe que se você tiver uma determinada doença, não deve tomar aquilo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não há contraindicação em relação ao fruto do Espírito. Ah, se eu amar mais, o que vai acontecer? Não há nenhuma contraindicação. Contra essas coisas não há lei. Se eu confiar mais no Senhor e for fiel ao meu irmão, olha, não há contraindicação. A estar satisfeito em Deus, a ser humilde. Ah, mas fulano, você é humilde demais, né? Uma vez falaram com um irmão lá na igreja: olha, você era presbítero, você virou diácono, você se rebaixou. Olha o que falaram: se rebaixou, você era presbítero e virou diácono. Eu falei: meu irmão, mas são braços diferentes, são ofícios diferentes, não é posto, não. Que bom que o irmão se encontrou no diaconato. Você não tem dons para ser presbítero, você tem dons para ser diácono. Graças a Deus. São coisas diferentes. Então, não tem essa história no corpo de Cristo. Nós somos servos de Deus. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso. Essa é a vida do cristão. Se eu quero ser um crente avivado não é o que pula, não é o que tem arrepios, não é o que só chora, não é o que só se emociona, mas o crente avivado é o cheio do fruto do Espírito. É o crente que ora, é o crente que entende a Escritura, é o crente que expõe a Escritura, é o crente que vive a Escritura. Esse é um crente avivado, um crente cheio do Espírito. Esse é um crente forte, esse é um crente maduro. Contra esse crente podem vir problemas. Ele pode passar por doenças incuráveis, ele pode até morrer por essas doenças, mas ele estará firme com Cristo.
Nunca me esqueço de uma última visita que eu fiz para uma irmã que estava no momento terminal de câncer. Eu cantei o hino 391, Vida Vitoriosa. E depois que nós cantamos esse hino, eu sempre perguntava, irmã, como que a irmã está se sentindo? E ela dizia assim, pastor, melhor que eu mereço. Isso marcou muito, porque aquela irmã foi promovida para a glória, mas com dores terríveis ela tomava morfina. E morfina não era suficiente. Ela estava no hospital, dores terríveis. Mas ela sempre dizia, eu estou melhor que eu mereço. Mesmo sofrendo de tanta dor. Nunca reclamou. É impressionante, né? Há pessoas que deixam marcas na nossa vida. Nunca reclamou. E tem tanto crente que reclama por tão pouco. Não passa o tanto que essa senhora passou, não sofre o tanto que ela sofreu, mas sempre está reclamando. É difícil. Existem algumas visitas que a gente faz, a gente sai mais triste. A pessoa reclama tanto, não é possível, que a vida é tão ruim assim. Mas há outras visitas que nós fazemos, nós saímos envergonhados. A gente fala assim, Senhor, que irmã fiel, cheia do fruto do Espírito, crente no Senhor Jesus. Esta sim, tem certeza, tem alegria, o fruto do Espírito. Esta sim ama o Senhor. Esta sim é fiel, ela é leal, ela é humilde. Irmãos, persigamos isso. Queira ser maduro na fé. Ser maduro na fé é você começar a dizer para você mesmo, não. Eu tenho que dizer não para mim. Eu tenho que tomar a minha cruz, que disse o Senhor Jesus, tomar a minha cruz. Assim eu poderei segui-lo melhor. Que Deus os abençoe.